Boa noite. Foi? Começar a nossa segunda reunião da Liga Carioca do Sono. Agradecer aos que estão presentes e agradecer também a quem está em casa assistindo a gente. E vou pedir a quem está aqui presente, obviamente, quando quiser fazer perguntas, a gente vai levar o microfone para as pessoas poderem de casa ouvir as perguntas e as respostas. E quem está em casa e quiser fazer alguma pergunta, tem duas possibilidades. Ou manda pelo chat do YouTube, ou quem estiver participando do grupo Liga do Sono, pode mandar pelo grupo também, que a gente vai tentar prestar atenção nas perguntas e responder. Hoje a gente vai falar, então, de um assunto muito importante na medicina do sono, é um capítulo da medicina do sono, talvez não tão difundido quanto os distúrbios respiratórios, mas são os distúrbios do ritmo, né? Um pouquinho de cronobiologia e as alterações de ritmo circadiano. Então, a gente vai ter duas apresentações. Um vai ser um caso clínico pela doutora Júlia Provietti, residente da Unirio, e depois a gente vai ter uma discussão sobre o assunto e, obviamente, depois perguntas pela doutora Lúcia Joffeli, médica otorrinolaringologista também da Unirio e especialista em medicina do sono. Eu queria só, antes de tudo, agradecer a Oxigenar, porque essa estrutura que a gente está tendo aqui física e de transmissão online está sendo possível graças a eles, graças ao apoio do Oxigenar. E também vai ser oferecido depois um coquetel para os presentes aqui, também pelo Oxigenar. Relembrando aqui o que já foi pela ABS, a gente tem toda terça-feira um Ter Sono, né, uma sessão virtual promovida pela ABS Brasil, onde já houve 13 Ter Sonos, se eu não me engano. Então a gente teve vários assuntos sendo falados. Melatonina, CPAP, insônia, terapia multifuncional, síndrome do sono insuficiente, acidente de trânsito, algumas sessões de casos clínicos, AVC, monitorização portátil na apneia do sono, o highlight do Congresso do Sono de 2022. Teve sobre alimentação, nutrição e como agentes sincronizadores, isso tem a ver com os ritmos circadianos que vão ser falados aqui hoje. E também o Recall da Philips e doenças neuromusculares. Eu não assisti todos, mas os que eu assisti foram muito interessantes. Então vale a pena, quem tiver oportunidade nas terças-feiras à noite, acessar o site da ABS. Tem que ser associado, mas são muito interessantes as discussões lá. Tá? Vamos começar então a apresentação do caso clínico com a doutora Júlia Provietti. Boa noite a todos. Eu sou a Júlia, sou residente de Medicina do Sono do Hospital Universitário Gafreguini e fui convidada para apresentar para vocês um caso clínico de um paciente que a gente acompanha lá no nosso ambulatório. Então, é uma paciente do gênero feminino, de 27 anos, que chegou com uma queixa de que dorme mal. A paciente referia medo de dormir, postergando ao máximo o horário de ir para a cama, mesmo sentindo-se cansada, e ao deitar ela demorava cerca de 1 hora para iniciar o sono. Queixava-se também de uma sonolência diurna, sensação de sono não reparador, alterações de memória e dificuldade de concentração em atividades intelectuais. Relatava ainda alguns roncos noturnos eventuais, mas negava episódios de apneia. Tinha uma história de sono agitado desde a infância, associada a sonilóquios, sonhos vívidos e pesadelos. Fazia uso recorrente de Zolpidem e, por vezes, Fenergan para auxiliar a pegar no sono. Então, uma paciente jovem com uma história crônica já de um sono de qualidade ruim. Então, aqui nós evidenciamos a rotina de sono dela, baseada nos relatos que ela fez durante as consultas. E durante a semana, então, ela geralmente deitava-se às 2 da manhã, dormia cerca de 1 hora depois, às 3 horas da manhã, despertava às 11,
geralmente com auxílio do despertador, mas ia se levantar apenas à 1 da tarde. Nos fins de semana, essa rotina se mantinha mais ou menos a mesma, com um atraso aí de cerca de 1 hora. Então, deitava-se às 3, acordava às 4 da manhã, despertava ao meio-dia e levantava-se à 1 da tarde. Em relação à história patológica pregressa, ela já tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e rinite alérgica. As medicações em uso naquele momento eram escitalopram, nortriptilina e o Avamis. Em relação à história social, ela trabalhava em casa como confeiteira, então ela tinha controle aí do seu turno de trabalho. Geralmente se iniciava às 18 horas e terminava na madrugada, perto do horário dela ir dormir. Então trabalhava até as 2, 3 horas da manhã. Não fazia nenhum tipo de atividade física regular e tinha pouca exposição ao sol. Ela ficava bastante em casa e saía pouco. Negava tabagismo e era utilista social. Nesse momento, nós aplicamos alguns questionários, no caso, o questionário de Epworth e o questionário de Pittsburgh. Relembrando, o questionário de Epworth é um questionário utilizado para avaliar a sonolência excessiva diurna e, em geral, valores até 10 são considerados normais. No caso da nossa paciente, ela apontou 16, evidenciando uma sonolência excessiva diurna. E o questionário de Pittsburgh ele é utilizado para avaliar a qualidade do sono do paciente nos últimos 30 dias. Resultados acima de 5, a gente considera que o paciente tem uma qualidade de sono ruim. E na nossa paciente pontuou em 12 pontos. No exame físico, chamava mais atenção era o IMC, então uma paciente que já tinha obesidade grau 1. Horoscopia tinha uma lampate de 3, amígdalas grau 1, sem grandes alterações. E na nasofibroscopia também a gente não encontrou fatores obstrutivos importantes. Eu vou detalhar melhor no vídeo que eu botei aqui para ilustrar. Então, aqui a gente tem a nasofibrilariнгoscopia, a rotina do nosso serviço é fazer esse exame em todos os pacientes. A gente começa pela fossa nasal esquerda, dá para ver que tem um septo sinuoso, mas sem desvios obstrutivos, hipertrofia de corneta inferior, com uma mucosa pálida, compatível com o diagnóstico dela de rinite alérgica. Na rinofaringe, a gente não observa hipertrofia de tecido adenoidiano muito importante, tem ali uma retenção de secreção na parede posterior, o fechamento velofaríngeo adequado. E a gente vai avaliar a hipofaringe. Na região mais inferior, a gente pode perceber uma pequena redução do diâmetro anteroposterior, principalmente por conta de uma hipertrofia de amígdalas linguais. A laringe não tinha alterações significativas. Mobilidade preservada. Avaliando também recessos e meatos, todos estavam livres, não tinha nenhuma lesão polipóide ou alguma outra lesão que sugerisse uma obstrução nasal ou algo que aumentasse a resistência nasal. A fossa nasal direita era bem parecida, a gente não encontrou nenhuma alteração importante, então eu vou adiantar um pouquinho. Então, baseado na nossa anamnese e nos achados do exame físico, a nossa impressão inicial em relação a essa paciente, que a gente estava diante de uma paciente com sonolência excessiva diurna, um provável diagnóstico de insônia inicial, percebendo a queixa dela de demorar a conseguir iniciar o sono. Uma vespertinidade, visto que ela tinha horários mais tardios de dormir e acordar, e também uma preferência em realizar o seu trabalho na noite, na madrugada. E talvez até uma síndrome de sono insuficiente, relacionada à privação do sono, essa dificuldade de conseguir dormir, talvez alguns despertares durante a noite, e também é uma tentativa de alinhar o seu ritmo biológico aos horários socialmente aceitáveis. Então, como conduta inicial, a gente solicitou uma polissonografia e uma avaliação por actigrafia durante 3 semanas. Aqui, então, a gente vai comentar um pouquinho o resultado da actigrafia dessa paciente. Mas antes eu vou falar um pouquinho do actígrafo. Eu não sei se alguém aqui ainda não teve a oportunidade de conhecer esse dispositivo, mas é esse reloginho da foto. Esse é o modelo, inclusive, que a gente usa lá no LabSono. Ele apresenta um acelerômetro que é capaz de detectar movimentos, sensor de luz e sensor de temperatura.
Através desses três sensores, né, ele coleta dados do paciente durante um determinado período e, através desses dados, ele gera gráficos que a gente consegue avaliar qual é o padrão, o ritmo de atividade e repouso desse paciente. Um dos gráficos gerados é o ectograma, que é isso que a gente está vendo na tela. E ele pode ser apresentado de duas maneiras, o plot único ou o duplo plot. O que a gente está vendo aí é o duplo plot, que ele apresenta 48 horas de registro seguidas. Então, a gente tem ali na primeira linha, por exemplo, a segunda-feira. Essa linha preta mais grossinha do meio, ela representa a meia-noite, né? Ali embaixo a gente tem os horários. E após a meia-noite, a gente tem, então, o registro da terça-feira. Na linha de baixo, a gente repete o registro da terça-feira. Então, as linhas da segunda coluna se repetem na linha abaixo da primeira coluna. Então, temos a terça-feira, passou daquela linha da meia-noite, quarta-feira. Embaixo, repete a quarta-feira e segue para a quinta-feira e assim por diante. Esse tipo de apresentação geralmente facilita a gente a visualizar os dados e fazer uma interpretação melhor, né, dessas informações. O que a gente precisa saber, além disso, para poder interpretar um ectograma? Não sei se está dando para ver bem, né, da luz do projetor, mas tem alguns quadrados aqui no início que eles têm o fundo pintado de amarelo clarinho. Esses quadrados, eles representam a fase clara das 24 horas. Então, eles acompanham o horário do nascer do sol, ali cerca das 6 horas, e vão até às 6 da tarde, né, 18 horas. Depois disso, os quadradinhos começam a ser pintados de um fundo azul meio acinzentado, que representa a fase escura das 24 horas. Além disso, a gente tem esses traçadinhos azuis mais escuros, que representam o movimento. Então, dá para perceber que eles têm uma densidade maior durante o dia. Os quadrados pintados de azul mais escuro e com pouca densidade de movimento são o período de repouso principal do paciente, que a gente considera como um período de sono. Dentro desses quadradinhos ainda, a gente pode perceber umas linhas verdes verticais, né, dentro desse período principal de repouso, que são chamados de pulsos de atividade dentro do período principal de repouso. Então, podem ser considerados, por exemplo, como despertares noturnos. Então, considerando isso tudo, o que a gente consegue ver da nossa paciente? Ela apresenta horários bem irregulares de dormir e de acordar, né? Em média, ela vai dormir ali entre 2 e 4 horas da manhã, acordando ali entre meio-dia, né? Às vezes até 2 da tarde, mas esse horário varia bastante. Além disso, a gente vê bastante, muitos desses movimentos, né, durante o período principal de repouso, então provavelmente ela desperta bastante durante o sono. Além disso, em alguns dias em que ela precisou acordar mais cedo, provavelmente por algum compromisso, ela restringiu esse período de sono, nas noites seguintes ela acaba estendendo, de manhã ela acorda mais tarde. Então é um padrão que a gente chama de restrição e extensão compensatória. E olhando, né, a coluna como um todo do sono, a gente vê que ela está bem afastada dessa linha preta que marca meia-noite, o que a gente chama do atraso de fase, né? Ela está atrasada em relação ao ritmo claro e escuro das 24 horas, tá? Então, resumindo, uma paciente que tem horários irregulares para dormir e para acordar, tem um padrão de restrição e extensão, desperta muito durante a noite e tem um atraso de fase do ciclo circadiano dela. Fazer algum comentário? Outros gráficos que a criptografia fornece para a gente analisar, eu coloquei aqui. Esse primeiro é o gráfico de movimento dentro de 24 horas de um dia médio nesse período de análise. E o de baixo é em relação à densidade de luz, na exposição de luz do paciente. Então, a gente consegue ver que ela apresenta uma grande densidade de movimento ainda no período da noite. E também uma exposição inadequada de luz durante a noite. Então, corrobora os achados que a gente viu no ectograma também. A actigrafia também fornece alguns dados estatísticos para a gente no laudo, e no caso da nossa paciente, o que a gente achou mais significativo e relevante foi esse dado chamado ASO, que é o tempo acordado após o início do sono. Então, ela fica em média 2 horas acordada ainda depois que começa a dormir. Isso também corrobora com a nossa hipótese de insônia. Como eu havia falado, a gente tinha solicitado uma polissonografia para essa paciente, e o resultado veio com índice de apneia e hipopneia de 7,85 eventos por hora, né? Além de uma certa dificuldade de aprofundar o sono também, uma redução do estágio N3 do sono REM. Então, diante, né, da nossa anamnese, exame físico e dos resultados dos exames complementares,
As nossas principais hipóteses diagnósticas foram o transtorno do atraso de fase do sono, a insônia e a apneia obstrutiva do sono de grau leve. Baseado nisso, a gente começou, a nossa conduta foi baseada em prescrever melatonina, 1 miligrama, iniciando às 1h30 da manhã, com antecipação gradual de 15 minutos na tomada da medicação. Então, foi uma tentativa de adiantar o ritmo dessa paciente, respeitando o seu cronotipo. Além disso, a gente fez todas as orientações em relação à higiene do sono, a importância de uma rotina de sono. Ela foi orientada a realizar atividade física, exposição solar pela manhã, bem como a redução da exposição de luz à noite. Tudo isso também contribui para a gente conseguir adiantar esse ritmo dela. Também foi indicada para terapia cognitivo-comportamental para insônia, visto que a insônia é um diagnóstico clínico, sendo uma paciente que tinha queixa de dificuldade para começar a dormir, tinha alterações de memória, de concentração, durante mais de 3 meses, mais de 3 vezes na semana. E ela, como tinha um horário bem flexível, ela tinha a oportunidade de dormir e tinha condições adequadas. Então, ela se encaixava aí também nos critérios clínicos para insônia. Então, a gente indicou ela também para terapia cognitivo-comportamental e orientamos sobre a perda de peso e encaminhamento para nutricionista, visando reduzir o IMC e, consequentemente, também o IAH. Então, só para explicar assim, como que a nossa hipótese diagnóstica chegou no transtorno das áreas de fase, a gente se baseou na classificação internacional dos distúrbios de sono, da 3ª edição, que diz que os pacientes com esse distúrbio eles precisam preencher alguns critérios. E esses critérios são: o paciente deve apresentar um atraso importante no período principal de sono em relação ao horário que ele deseja ou precisa acordar, que se manifesta como uma queixa crônica ou recorrente dessa inabilidade de dormir ou acordar nesse horário desejado, ou necessário para ele. Além disso, esses sintomas devem estar presentes por pelo menos 3 meses. Esses pacientes, quando é permitido que eles durmam em uma rotina de sono livre, sem nenhum tipo de limitação, eles vão exibir uma melhora na qualidade de sono, um tempo adequado de sono, porém ainda atrasados em relação ao período de claro e escuro de 24 horas, que é o considerado normal. E, quando possível, esses pacientes, quando são analisados por actigrafia, eles vão realmente evidenciar esse atraso na fase do período habitual de sono, tanto em dias de trabalho quanto em dias de férias, dias livres. E esse distúrbio não pode ser melhor explicado por nenhum outro distúrbio do sono ou distúrbio neurológico, abuso de substâncias, uso de medicações. Na classificação ele também coloca em nota que é muito frequente que esses pacientes pontuem como vespertinos nos questionários de cronotipo, que também vai muito de encontro com o que a nossa paciente apresentava, e que isso pode explicar até alguns sintomas em pacientes que não apresentam todos os critérios para o transtorno de atraso de fase. Então, essa paciente voltou para a gente depois de ter iniciado a melatonina, ela já estava tomando a medicação há cerca de 2 meses, e ela referiu uma melhora na qualidade de sono, redução da sonolência diurna, um aumento da energia e da disposição durante o dia, e conseguiu reduzir o turno de trabalho dela para começar às 5 da tarde e terminar às 10 da noite. Ainda usou o Zolpidem, mas em frequência mínima. No entanto, ela não estava realizando atividade física, não estava se expondo ao sol durante o dia, não começou a terapia cognitivo-comportamental, não foi nutricionista. Reaplicamos os questionários e o Epworth teve uma queda de 16 para 13 e o Pittsburgh também teve uma queda de 12 para 7. No entanto, os valores ainda se mantiveram acima das taxas consideradas normais. E aqui só para a gente conseguir comparar um pouquinho a nova rotina de sono que ela relatou na consulta, em comparação à primeira consulta que a gente teve. Então, ela estava tomando a melatonina às 11h30 da noite, relatou que estava indo se deitar à 00h30 e estava conseguindo dormir 00h40, despertando aí entre 15 para as 10 e 10 horas da manhã e levantando-se às 10h30 da manhã. Mas a gente solicitou uma nova actigrafia para ela em vigência de melatonina, para avaliar se realmente as medidas que a gente tinha orientado tinham sido implementadas e se tiveram realmente um efeito positivo em relação ao transtorno do ritmo, E a gente vê que o novo actograma não mostra uma mudança tão significativa em relação ao primeiro, Ela mantém ainda, talvez um pouco menos, de irregularidade nos horários de dormir e acordar, mas ainda se apresenta irregular. Teve um dia que ela ficou quase 24 horas acordada. Ainda mantém despertares frequentes,
mantém, né, o atraso de fase, a coluna talvez um pouquinho mais próxima da linha da meia-noite, mas ainda atrasada, né? Então não teve uma mudança tão significativa que a gente esperava nesse novo exame. E a mesma coisa nos outros gráficos, né, de movimento de luz. Mantém ainda bastante atividade durante a noite e ainda exposição inadequada à luz durante a noite. Então, o que a gente pôde ver nesse caso? Pacientes com distúrbio de ritmo e transtorno do atraso de fase, apesar de ter uma terapia medicamentosa, né, que é eficiente, se o paciente não segue, né, as orientações de higiene do sono, rotina de sono, é muito difícil que a gente consiga um resultado objetivo tão importante. Então, a gente trouxe esse caso mais para conseguir ilustrar também o papel da actigrafia no auxílio do diagnóstico de pacientes com suspeita de distúrbio de ritmo e como ela pode ser uma ferramenta também para a gente acompanhar o tratamento e ver como esses pacientes estão se comportando de fato, né, objetivamente. Então, era isso que a gente tinha para mostrar. Obrigada pela atenção. E alguém tem perguntas sobre o caso clínico? Comentários? Enio. Adorei a apresentação, porque eu não tenho actígrafo na minha clínica, depois queria até um endereçozinho para poder comprar um. Toda vez que mandam um paciente com insônia para fazer polissonografia, é horrível, né? Mas não me parece, você usa insônia e distúrbio de fase no mesmo diagnóstico, não? Mas não me parece que ela tem insônia. Ela tem um distúrbio de fase. Na polissonografia, ela tinha 85% de eficiência de sono, me parece. E é difícil tratar isso, quer dizer, eu queria saber se incomoda ela isso também, ela pode dormir até meio-dia e tal, se incomoda muito ela, esse distúrbio de fase de sono, né? Oi, boa noite. Então, meu nome é Lúcia, eu coordeno lá um ambulatório de sono e eu coordenei o caso. Essa interface entre transtorno de avanço de fase e insônia é muito difícil às vezes. Mas de fato, a eficiência do sono dela estava adequada ali, mas é uma noite, né? A polissonografia é uma noite, no actograma, na actigrafia, a gente tem 3 semanas. E um detalhe que a gente pontuou na apresentação é que se você observar o ASO dela, era de 2 horas, ou seja, ela fica 2 horas acordada depois que ela deita. E a gente conseguia ver bem direitinho na actigrafia que ela estava dormindo e, de repente, ela vem luz. Então, ela provavelmente ligava. A gente consegue até ver na actigrafia, a gente imagina que aquela luz é de eletrônico pelo tipo de faixa de luz. Então, provavelmente, ela pegava o celular no meio da noite e ficava olhando. Então, como insônia também tem relação com o ASO, a gente acreditava que ela provavelmente fez uma insônia secundária, que é muito comum. Um paciente com avanço de fase, ele fica a vida inteira tentando dormir cedo para se enquadrar. E aquela frustração de não conseguir dormir cedo vai gerando uma ansiedade, porque deita, não consegue dormir. E aí isso vai gerando uma frustração e vai vindo uma insônia secundária. Então, é muito difícil, às vezes, diferenciar. E eu acho que com uma polissonografia só, porque a eficiência estava 85%, não é o suficiente para a gente dizer que não tem insônia. Então, pelo quadro clínico, pela actigrafia, a gente achou que ela tinha as duas coisas, o que não é raro. Não, perfeito. Eu não consigo ler muito a actigrafia. Eu olhei e me pareceu que ela tinha 6 a 7 horas de sono pela actigrafia. Ela dorme 2 horas da manhã, acorda 10 horas ou 8 horas, na maioria das noites. Mas eu não tinha esse dado de que ela acorda no meio da noite. O actígrafo é bom para isso também. Como eu não uso ele muito, Sim. Quando eu olhei a polissonografia, eu falei, bom, não parece insônia, parece só um distúrbio de fase. A segunda pergunta é se vocês usam melatonina e se acha que funciona. Ela é bom para jet lag, né, para distúrbio de fase de avião, mas se ela realmente funciona, eu não tenho esse dado. Para insônia, o máximo que eu chego é trazodona, zolpidem, mas não uso muito melatonina, até pela dificuldade de compra de melatonina aqui, tem que mandar fazer e tal.
Como vocês veem a melatonina para mim? Eu posso passar para a Ana? A Ana, ela é psiquiatra lá do grupo. Ótimo. E essa parte toda, assim, eu aprendi tudo isso com ela, e ela dá um suporte muito bom pra gente. Eu acho que ela podia comentar sobre a melatonina. Perfeito. Então, nessa paciente, a gente vê a irregularidade do ritmo, é bem clara. A insônia dela eu não sei nem se inicial, porque inicial não dá para ver pelo ASO, mas intermediária, que é importante, né? E aí não fica tão difícil assim o diagnóstico, a diferença entre transtorno de fase ou insônia, porque na verdade é mais uma insônia de manutenção, ela desperta várias vezes. Então, 2 horas acordado depois da primeira época de sono é bastante, né? E, nesse caso, a melatonina foi mais uma tentativa de regular o ritmo, não só a melatonina. Melatonina como exposição ao sol precoce, porque só a melatonina também não funciona, né? A melatonina isolada, ela vai funcionar ali como um sinalizador externo, né? De ritmo, mas você tem que sinalizar também o dia através da exposição à luz. Então, todos os protocolos indicam a melatonina associada à exposição à luz para o tratamento de transtorno de ritmo. Além disso, as outras questões da higiene do sono. Só que não é muito justo, eu acho, assim, a gente dizer que a melatonina não funciona, porque às vezes o que não funciona é o paciente, assim, né? As pessoas que estão em casa não estão vendo quem está falando, né? Então estão só ouvindo a voz. Talvez seja bom quem for falar ou for responder ir ali para frente da câmera. Eu sou Luciane. Eu sou Luciane, sou otorrino. Queria fazer uma pergunta, porque eu vi que vocês dão a melatonina 15 minutos... Não, próximo até do horário que ela estava dormindo, né? Ela começou a dormir 1h30 e ela dormia geralmente às 2 da manhã. Eu lembrava que a melatonina, até para correção da questão do ritmo, que a gente pensava em dar umas 2 horas antes do horário que o paciente geralmente estava dormindo. Pelo menos era isso que eu tinha em mente. Não como para diminuir a latência do sono, entendeu? E não meia hora antes do início do sono dele. E aí eu vi que vocês usam mais próximo do início do sono. E aí só para saber se, enfim, é mais utilizado isso, se mudou alguma coisa. Então, a gente tem dado em torno de 40 minutos antes do horário desejado, 40 minutos a 1 hora antes do horário desejado, e aí essa antecipação ela é feita bem gradual. Então, a gente não tem como ela dorme às 2 e a gente quer que ela durma meia-noite, passar para tomar melatonina às 11, não vai funcionar. Se ela dorme às 2, a gente vai até o horário que a gente quer, vai adiantando 15 minutos e dando a melatonina mais ou menos 40 a 1 hora antes do horário desejado. 15 minutos a cada 2 dias, mais ou menos. A gente faz um esqueminha. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Mais alguma pergunta? Só lembrar que não é para induzir sono, é para a questão do ritmo. Eu não tô... Não tem nenhuma pergunta no chat do YouTube, nem no grupo sobre o caso clínico, então a gente podia passar para a apresentação da Lúcia, que vai falar sobre cronobiologia, né? Introdução à cronobiologia. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar o Fernando por esse empenho, mas a todos da diretoria. Mas, enfim, eu sei que o Fernando está batalhando a beça para a gente estar aqui. Eu acho que se não fosse o incentivo dele, isso não estaria sendo realizado.
Então, é muito bacana. Queria agradecer o convite. Eu vou falar sobre cronobiologia, até é curioso, eu sou otorrino, eu não sou psiquiatra, mas eu sou médica do sono, e médico do sono eu acho que tem que entender tudo. Eu acho que a gente tem que parar com esse paradigma que otorrino e médico do sono trata apneia e psiquiatra trata insônia. Medicina do sono abrange tudo, e a gente está aqui para se formar e para enriquecer, o otorrino aprender a diagnosticar e tratar onde consegue a insônia e vice-versa. Então, hoje eu vou falar de cronobiologia. Introdução, uma breve introdução. Então, assim, aula um pouco filosófica, um pouco para abrir a cabeça. Os seres vivos, eles organizam suas funções fisiológicas e comportamentais de forma cíclica, ao longo do tempo. Então, todas as nossas funções, elas se organizam de acordo com o tempo. Então, crono é tempo e biologia, estudo da vida. Então, seria como os seres vivos se organizam no tempo. Então, assim, alguns exemplos, os ritmos biológicos. Então, a gente tem o ritmo circadiano, tem várias funções fisiológicas que se organizam pelo ritmo circadiano. A mais conhecida, e o tema da aula, é o ciclo sono-vigília, né? A cada 24 horas, circadiano, cerca de 24 horas, isso vai... Ou a gente está dormindo, ou a gente está acordado. Os ciclos que são mais rápidos do que 24 horas são chamados ultradianos, por exemplo, o batimento cardíaco, e os ciclos mais lentos do que 24 horas, os infradianos, como, por exemplo, o período menstrual. E aí, quando a gente vai ver a cronobiologia, se a gente botar no PubMed, é interessante que o crescimento é exponencial, tá? É nítida o aumento de publicação de cronobiologia em tudo relacionado à medicina. Então, isso é um tema que está fervescente. E aqui, isso aqui é até um videozinho, né, uma besteira, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Então, todas as formas de vida do planeta Terra, elas tiveram que se adaptar ao fato da Terra girar em torno do seu próprio eixo, e com isso, metade do dia vai estar claro e metade vai estar escuro. Então, os seres vivos tiveram que se adaptar a essa variação claro-escuro. Por exemplo, o sono. Alguns animais ficam acordados à noite, outros ficam dormindo do dia. Nós, mamíferos, dormimos, os humanos, né? Os ratos, por exemplo, é o contrário, mas os humanos vão estar dormindo de dia e acordado, ao contrário, acordar de dia e dormindo à noite, por conta dessa variação. O primeiro estudo sobre cronobiologia, sobre ritmo circadiano, a gente pode pensar nesse estudo do Jean-Jacques Mayran, de 1729, muito antigo, que é um astrônomo que conta... O que se sabe é que ele ficava na varanda, olhando o céu, olhando os astros, e ele tinha uma plantinha, dessa plantinha aqui, que é chamada mimosa. Pode botar até um play aqui nesse vídeo. Chamada mimosa púdica, que é aquela plantinha que a gente até chama de dormideira, bota o dedo e ela fecha. Ela é sensível ao tato do dedo. E ele tinha essa plantinha, ele observava que ela ficava aberta de dia e de noite ela fechava. E aí ele acreditava que então ela era sensível à luz, e aí ele fez um estudo, pegou essa mesma planta e botou dentro de uma caixa fechada no porão, e sem exposição nenhuma à luz. E ele observou que mesmo sem a variação da luz escuro, ela fechava à noite. Então daí ele começou a suspeitar que deveria ter algum outro evento interno que fazia ela fechar mesmo sem exposição à luz. Mais tarde, se comprovou que existia um marcador genético que fazia com que ela ficava aberta de dia e à noite tinha um ritmo interno independente da variação externa.
E aí, bem recente, aqui em 2017, esses 3 pesquisadores americanos ganharam um Nobel, porque eles, Nobel da Medicina, da Fisiologia, eles descobriram que existia nos genes em grande parte das nossas células. Na verdade, o estudo foi em drosófilas, daquela mosquinha da fruta. Eram genes que tinham tinha capacidade de antecipar a variação que ocorre durante o dia e noite, a fim de preparar para as mudanças fisiológicas e comportamentais. Então, as células do corpo, no caso, eles estudaram essa mosca, então as células da mosquinha, elas conseguiam antecipar variações de dia e noite sem necessariamente se expor ao claro e escuro, indicando que a gente teria um relógio biológico interno independente da exposição do claro e escuro. Mas não tá, eu acho que tem alguma coisa errada que não está passando. Não, aqui tá passando junto, né? Tá. Bom, aqui era sem essa faixa aqui, não está passando. Era para passar o primeiro e depois eu dar um outro tique e aí aparecer esse amarelinho. Bom, então esse é um estudo aqui de 2016, é um estudo onde eles avaliaram americanos com descendência europeia, americanos com descendência africana, e observaram qual era o relógio, o tempo do relógio biológico interno, porque o relógio biológico interno ele não é exatamente 24 horas. Então, americanos e europeus eles tinham um relógio biológico interno de 24 horas e ponto 3, e aqui americanos, africanos, era 24 horas de ponto 1. De forma geral, os 2 grupos tinham um relógio biológico interno maior do que 24 horas. O que quer dizer isso? Que a gente, se a gente não tiver exposição às pistas ambientais, como claro e escuro, a nossa variação do ritmo circadiano vai ser maior do que 24 horas. Então, com isso, a gente tem uma tendência a atrasar o sono, porque se a gente ficar, por exemplo, sem pista ambiental, a gente vai acordar e dormir num tempo maior que 24 horas, aí no dia seguinte vai dormir mais tarde, vai atrasando. Aqui, por exemplo, um exemplo, se a gente pensar que isso aqui é um ectograma, tá? O branco não tem movimento e o preto tem movimento. A gente faz movimento durante o dia e não tem movimento à noite. Aqui, esse indivíduo está ciclado com claro e escuro. Ele pode ter um relógio biológico interno até maior que 24 horas, mas ele está seguindo, ficando sem movimento à noite e movimento de dia. A partir dessa seta que eu botei, eu tirei o estímulo do escuro. A pessoa ficou só com o estímulo claro, ou seja, não teve a variação claro-escuro. Ou seja, essa pessoa ficou variando de ciclo sono-vigília só com o relógio biológico interno, sem estímulo externo. E essa pessoa tem um ritmo interno maior que 24 horas. Então, aqui ela começou a dormir, acordou mais tarde, no dia seguinte mais tarde, então teve uma tendência a atrasar. Então, com isso, com essas informações, a gente sabe que é mais fácil, por exemplo, ir dormir mais tarde na sexta do que acordar cedo na segunda, porque todo mundo tem uma tendência, uma facilidade de atrasar, porque o ritmo é maior que 24 horas. É mais fácil, por exemplo, pelo fuso horário, você viajar, você está no Rio de Janeiro, viajar para trás, para a Califórnia, do que para Lisboa, na Europa. Porque quando você chega na Califórnia, você ainda vai, a noite ainda vai começar. E aqui você já vai chegar tendo que dormir cedo, porque todo mundo já está dormindo. O período não 24 horas do ritmo circadiano endógeno pode ser ajustado com o período exato de 24 horas do mundo exterior. E esse ajuste é feito por pistas ambientais, que a gente chama de Zeitgeber. Do alemão doador de tempo, são pistas ambientais. Em mamíferos, o Zeitgeber mais forte é a luz, mas também outros estímulos, outras pistas ambientais, como
Alimentação, atividade física, convívio social e temperatura também são os Zeitgeber super importantes. Então, quando a gente tem aqui um exemplo, a gente tem o relógio biológico interno, endógeno, genético, associado com pistas ambientais, a gente vai conseguir manter os nossos ritmos, o nosso comportamento, ritmo fisiológico e comportamental adequado. A gente vai estar bem. Então, aqui é só uma analogia. Imagina se a gente está só com o nosso ritmo endógeno, sem estar de mãos dadas com o Zeitgeber, que é a pista ambiental, a gente é como se fosse um cachorro perdido, desnorteado. A gente tem que estar de mão dada com as pistas ambientais para estar sincronizado. Se a gente não estiver sincronizado, a gente vai ter repercussões clínicas. Existem vários estudos em caverna para tentar entender como é que seria o nosso comportamento biológico e comportamental se a gente não tivesse essa variação do claro e escuro. Então, esse é o primeiro pesquisa mais famosa feita em caverna, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, em 1938. Foi um autoexperimento. Os próprios pesquisadores estudaram eles mesmos. Então, eles ficaram 33 dias numa caverna, sem exposição nenhuma à luz. Eles conseguiram manter um ciclo de sono de 9 horas diárias, mas eles tinham rotina de alimentação, rotina de leitura, rotina de exercício físico, e eles conseguiram persistir o ritmo fisiológico, porque eles tinham outras pistas ambientais, os outros Zeitgeber, que não a luz. E o Covid foi um grande experimento, né, epidemiológico, sem nenhum planejamento, mas a gente conseguiu ver como as pistas ambientais são importantes para manter, por exemplo, o nosso ritmo circadiano do sono-vigília. Então, durante a pandemia de Covid, a gente ficava preso em casa, sem exposição à luz, sem pistas sociais, sem atividades sociais ou laborativas, sem exercício físico, com horários irregulares de alimentação. E isso, é claro, que afetou o sono da maioria das pessoas, e principalmente aqueles que são mais vulneráveis ou que não conseguiram manter um mínimo de rotina. Então, todas as células do nosso corpo têm um relógio biológico que funcionam com um ritmo de 24 horas. Mas quem coordena isso, o grande maestro desse ritmo, é o núcleo supraquiasmático. Então, aqui é o núcleo supraquiasmático, um exemplo do núcleo supraquiasmático, recebendo informação luminosa, mas ele recebe outras informações de outras pistas ambientais, como eu falei. A mais importante é a luz, mas as outras também atuam nele. E essas informações, essas pistas ambientais vão coordenar, vai fazer com que ele coordene como deve ser, como que as funções, outras funções funcionem. Então, por exemplo, o nosso apetite, a gente vai ter hora para ter fome, hora para comer. O sistema autonômico, o sistema neuroendócrino, liberação dos hormônios, a nossa temperatura, e que vai repercutir perifericamente na pressão arterial, no metabolismo da glicose, do triglicerídeo, enfim, nosso comportamento, né? A gente vai ter hora para estar mais atento, com nível cognitivo mais alerta, vai ter hora que a gente vai estar com o humor assim, o assado, tudo regido pelo núcleo supraquiasmático, que vai receber a informação das pistas ambientais. Essa imagem aqui já é conhecida, né, por todos. A gente tem lá as células da retina que recebem a luz e vão enviar a informação para o trato retina hipotalâmico. Vai lá passar pelo glândula cervical superior até a glândula pineal para liberar melatonina. Então, aqui a gente está mostrando como um estímulo fótico, o escuro, por exemplo, vai ativar a liberação da melatonina, que vai estar sendo super importante, vai ser esse instrumento para informar o cérebro que agora é escuro e agora é hora de dormir. Então, é como se, essa é uma analogia, como se fosse a mãe que leva a criança para dizer, agora é hora de dormir, vai orientar, vai sincronizar, vai orientar que aquela é a hora
que a gente tem que dormir. Vai falar isso para as outras células do corpo. E os cegos continuam produzindo melatonina, mas essa melatonina ela é em livre curso. Ele não vai ter a informação fótica, se for um cego completamente cego, que não tem nenhuma percepção de luz, ele não vai ter informação externa de que é dia ou é noite, e a melatonina não vai ter aquele pico de acordo com o claro e escuro. Ele vai ser liberado, vai continuar liberando a melatonina, mas por informação endógena, sem ser sincronizado com o externo. E aqui existem vários estudos, né? Como eu falei, o ritmo circadiano na medicina, cada vez se estuda mais como isso influencia. E aqui é um tema também super em voga, acho que teve até uma Ter Sono sobre nutrição e ritmo circadiano, isso tem se falado bastante. Por exemplo, como o ritmo circadiano vai influenciar na resistência à insulina, né? Então, você vai ter lá o estímulo fótico, o núcleo supraquiasmático vai enviar a informação, sistema nervoso autônomo, apetite, liberação de cortisol, temperatura corporal, ciclo sono-vigília, e vai mandar informações para a periferia, para que o tecido adiposo, músculo, fígado, pâncreas, vá produzir ou não a insulina. E que vocês imaginam que a pessoa não está sincronizada, como vai afetar tudo isso e vai ter problema de resistência à insulina, obesidade, se não estiver bem sincronizado. Então, a gente sabe, né, que comer um doce a meio-dia é melhor do que comer à meia-noite. Faz total diferença o horário que você come. E aí, a gente vai... Esse ritmo circadiano vai influenciar não só o sono-vigília, né, mas tudo. Por exemplo, o alerta, a temperatura que vai cair à noite, vai subir de dia, hormônio do crescimento, cortisol, concentração de eletrólitos e a melatonina, que é o mais sabido. Inclusive, esse é um estudo até bem antigo, mas como o ritmo circadiano, né, o tal descenso noturno é influenciado pelo ritmo circadiano. E quando o nosso relógio biológico endógeno deixa de estar em fase com ciclos externos, aí sim a gente vai ter a desincronização e os transtornos do ritmo circadiano. O rompimento do ritmo circadiano afeta em todos os níveis nossas funções fisiológicas e comportamentais. Então, quando a gente pensa nos trabalhadores de turno, eles são os mais afetados. Esse aqui é um site americano bem interessante, que bota todos os dados epidemiológicos de saúde dos trabalhadores de turno. Em torno de 25 milhões de americanos são trabalhadores de turno, que seria o tamanho do estado do Texas. E eles já é sabido, né? Todo mundo já sabe que os trabalhadores de turno vão desenvolver mais problemas de saúde e vão envelhecer mais cedo, provavelmente, simplesmente pelo fato de não estarem sincronizados. Outra questão importante dessa desincronização, muito atual, é o jet lag social. Então, muitas pessoas passam por isso durante a semana, acorda no horário, dorme no horário, chega no fim de semana, inverte esse horário, e aí, quando chega segunda-feira, vai tentar se adaptar àquele horário durante a semana, mas não consegue. A gente não é um dia só que você muda e você se sincroniza. Às vezes demora 4 a 5 dias. Aí, quando você está se adaptando, vem o fim de semana e aí inverte o ritmo de novo. Outra questão também muito importante. E aí os cronotipos, a gente vai ter perfis de cronotipo diferentes, isso é genético, então vão ter pessoas que vão produzir a melatonina mais cedo, que são os matutinos, e aquelas que vão produzir mais tarde, que são os vespertinos. Isso é uma alteração biológica, se a pessoa está bem adaptada, assim, a gente não interfere, se ela não está tendo sintomas, a gente não interfere. Mas, infelizmente, os vespertinos são os mais prejudicados, são os que vêm buscar nossa ajuda. Muitas vezes eles não entendem nem que existe cronotipo diferente. Eles vão procurar um médico dizendo que eles têm insônia, pedindo um remédio para dormir, e o médico desavisado vai dar um remédio para dormir, ele não consegue se adequar, ele vai ter sintomas,
E aí ele começa frustrado, e aí vem a depressão. E aí, às vezes, a pessoa passa a vida inteira sem entender que ela simplesmente tem um cronotipo diferente do que a sociedade determinou que é o correto. Existe uma variação com a idade em relação também à matutinidade e vespertinidade. Então, os bebês são mais matutinos, os adolescentes mais vespertinos, e os idosos vão ficando, de novo, mais matutinos. Isso aqui é uma coisa super importante, a poluição luminosa. Quanto mais luz você tem durante o dia, menos sono você tem à noite. E a nossa sociedade é 24/7. Ela fica ligada 24 horas, 7 dias por semana. E é claro que isso influencia. Se a gente for pensar lá antes da luz elétrica, lá na idade das cavernas, chegava 5, 6 horas da tarde, já estava tudo escuro, facilitava bastante essa questão do sono. Não que a gente tenha que voltar se não ter luz elétrica, mas eu acho que está um pouco exagerado. E aí a cronobiologia, ela influencia tudo, inclusive arquitetura e construções. Se você for pensar dentro dos hospitais, aqui no Brasil eu ainda não conheço nenhum hospital que adotou isso, mas isso está sendo adequado em ambientes hospitalares, que a importância dos pacientes terem a noção de que é claro e que é escuro, como isso influencia suas funções e diminui o processo inflamatório. Se você quer que esse paciente saia logo do hospital, isso tem que ser pensado. E se você não tem janela, você poderia fazer uma transição da luz simulando o anoitecer. Isso diminui muito transtornos comportamentais e doenças clínicas em geral. E aí existe algumas pessoas que propõem, né, a democracia do sono, né? Esse aqui é um TED super legal para quem tiver oportunidade, é um holandês, que ele propõe o Chronocity. É uma cidade onde se respeite o cronotipo de cada indivíduo. Então, as empresas vão fazer um estudo do cronotipo dos seus funcionários para adequar o horário que ele vai trabalhar. Assim vai ter menos erro, assim eles vão estar mais atentos e até a empresa consegue funcionar, às vezes, full time, porque vai ter gente vespertino e matutino compensando. E é isso, gente. Era uma introdução mesmo, a mensagem final, então, que a cronologia veio para a gente questionar menos o que e mais quando, né? Então, eu sempre falo com os residentes assim, não pergunta só o que o paciente toma de remédio, pergunta que horas ele toma. Não pergunta quantas horas ele dorme, pergunta que horas ele deita, que horas ele acorda, que horas ele pega sol, que horas ele faz exercício, que horas ele come. Porque, às vezes, por exemplo, em remédio, você ajusta meia hora do horário que ele toma, é mais importante do que aumentar a dosagem da medicação. Então, acho que essa é a ideia, essa mensagem que eu queria deixar. E aqui é obrigada a toda a equipe lá do Lab Sono. É isso. Se alguém tem alguma dúvida. Excelente, Lúcia, obrigado. Fica com o microfone que se o público tiver perguntas, eu levo o microfone até quem tiver e a Lúcia responde aqui. Ana Amélia. Obrigada. Parabéns, Lúcia, parabéns à residente. Amei tanto o caso quanto a palestra, foram excelentes. Uma dúvida aí sobre o actígrafo. Se o paciente, no meio da noite, liga só o celular, mas não acende a luz do quarto, ele é capaz de registrar? Sim. A gente consegue ver pelo tipo de luz, a gente já está entendendo, eu pelo menos já estou entendendo o que é. A gente vai estudando e o paciente vai pedindo, às vezes, o paciente fazer diário, e a gente vai começando a entender que aquela luz é... A gente viu outro dia, a gente descobriu isso sozinha, que a gente via que a pessoa ligava o celular, porque parece que a faixa de luz do eletrônico é completamente diferente da luz natural. Isso a gente consegue entender. A luz do celular é diferente da luz natural.
E a gente conseguiu ver que a pessoa provavelmente dormia com a janela aberta, que quando chegava todo dia às 6 horas da manhã, ia subindo a luz assim, exponencial, assim, em rampa. Ou seja, a gente viu o sol nascer pelo actígrafo. Bem muito interessante. Legal. E gostaria de saber como... Agora, uma curiosidade, assim, quantos aparelhos vocês têm e se os pacientes estão cuidando direitinho deles, se estão usando de forma adequada, né? Porque é complicado, né? Um exame que dura 3 semanas. Eu acho que na medicina não tem isso, né? É quase que um vício, né? Quando você começa a ter... A Ana, não sei quantos ela tem, mas eu comecei com 1, hoje eu devo ter uns 5 no consultório, e no Gafre a gente tem 4, 3. Se confunde um pouco, porque às vezes a gente vê um paciente legal, a gente pega do consultório e leva para lá, que a gente não quer perder. E sobre o paciente não cuidar, já tivemos problemas de paciente cair no mar, cair na piscina, diz que não esqueceu, entra água. Teoricamente pode entrar no chuveiro, mas eu já tive problema, o paciente diz que só entrou no chuveiro e estava cheio d'água. A Ana também já teve isso. Então hoje eu estou pedindo até para tirar dentro do chuveiro. Uma pergunta. Hã? Não, até agora não. Eles ficam querendo saber o que deu, né? Ficar 3 semanas com o relógio também é meio chato. Eles querem fazer valer o exame. Porque eles não têm como ter informação sozinhos. Isso não serve para nada sozinho, né? Já tem algum estudo comparando actígrafo com algum aplicativo dessas de pulseira, Apple Watch, alguma coisa assim? Você sabe dizer? Você sabe, Ana. Porque eu não confio nada neles. Eu acho que os relógios também não. Não tem nenhum estudo validando o relógio, que esse Apple Watch e tal. Mas não sei se tem algum estudo. Tem um estudo que comparou o Apple Watch com... não me lembro agora se era Apple Watch ou era Fitbit, mas ele comparou com a actigrafia. Então, ele já começa com um viés muito ruim, porque a actigrafia é validada com a polissonografia. Então, você não pode validar um smartwatch com a actigrafia. Você teria que fazer a validação do smartwatch com polissonografia para poder depois fazer uma comparação entre os dois métodos. E ainda assim, os smartwatches têm diversas limitações, assim, porque primeiro a gente não sabe qual é o algoritmo utilizado para detectar movimento, né, aceleração e repouso. Eles também, isso não é divulgado, enfim, em nenhum manual, e não se consegue saber como que se detecta aquele dado, que é importante, né? E, além disso, eles não têm também o recurso do luxímetro, né, que é o que o actígrafo tem, e nem da medição da temperatura corporal, né? Então, realmente, eles são muito inferiores. Ainda tem a questão de você ter que tirar para carregar, então você perde dado com muito mais frequência, né? Alguma pergunta mais? Lúcia, filtro de luz azul de celular tem alguma funcionalidade ou é balela? Eu peço para o paciente não usar celular à noite, mas se não tiver jeito, usar o filtro. Ou então botar o óculos, aquele óculos laranja que filtra a luz azul. Mas eu não sei te dizer cientificamente se fizeram um estudo assim. É melhor. É melhor, com certeza. Estimula. Não sei te dizer. Qualquer luz estimula, Kindle, mas não é a luz azul, né? O Kindle não é a luz azul. A luz azul é pior. E o Kindle você ainda pode inverter como o celular também. Você pode inverter, botar fundo preto. Mas a luz da letra do celular, ela vai vir com uma faixa azul. E do Kindle, teoricamente, não usa luz azul, que é pior. O celular não é só a questão da luz azul, porque senão o filtro resolveria, mas é a questão da estimulação
cerebral que você está promovendo ali, que vai contra o processo de adormecimento. Isso, obrigada. Acho que não tem nada mais ansiogênico que o celular hoje em dia. Comparação de actígrafo com diário de sono. Você tem alguma experiência lá? A minha experiência quando o diário de sono ele gera um pouco de ansiedade, né? Geralmente esses pacientes, muitos pacientes que fazem actigrafia, eles têm insônia, provavelmente são ansiosos e aí quando ele começa a ter uma obrigação de escrever no diário, dormi às 11 horas, acordei meia-noite, a gente teve um paciente lá que chegou com um diário que era assim: deitei às 10h12, acordei às 10h17, às 10h18 fui ao banheiro. Aí quando você vê, não tem como dormir assim, porque a pessoa fica com o relógio do lado, isso vai gerando mais ansiedade e ela fica checando minutos se no dia seguinte avançou ou não. E o actigrafia você esquece. Fica bem interessante se você fizer actigrafia com diário, mas o diário deve ser feito no dia seguinte. Quando você acordar, você escreve o que você lembrou. Aí eu acho que funciona um pouco melhor, né? Quando a gente estava, enfim, fazendo a revisão para lançar o guideline, né, de actigrafia, a gente leu justamente sobre isso. E a questão do diário de sono é que ele não uma informação objetiva, ele também é subjetivo. Então, ele normalmente superestima o tempo acordado, né? Superestima o tempo de latência para o sono, porque a pessoa que tem insônia, normalmente, ela tem uma percepção, um afeto todo negativo em relação ao sono. Então, ela acha que, na verdade, ela demora muito mais tempo do que ela, de fato, demora para dormir. Ela acha que ela acorda muito mais vezes do que ela, de fato, acorda. E que os despertares são muito mais longos do que, de fato, são. Então, não é dizendo que o diário do sono não possa ser usado como ferramenta. Mas a actigrafia é extremamente superior. Mais alguma pergunta? Obrigado, Lúcia, mais uma vez. Excelente. Deixa eu dar alguns avisos aqui para a gente terminar. São 8h40, a gente ficou de terminar às 9h, né? Então, a gente vai cumprir. Próxima reunião nossa é provavelmente prevista para dia 27 de julho, última quarta-feira de cada mês, certo? E a gente vai convidar o FRJ para apresentar. A não ser que tenha alguma coisa contra, mas a gente tem um mês inteiro para ver isso. Tá. Se não for o FRJ, vai ser um outro serviço, a gente anuncia isso no grupo. Eu queria convidar as pessoas que estão assistindo em casa para virem presencialmente. Eu acho que é muito mais produtivo aqui uma discussão presencial, a gente acaba atendendo muito mais a quem tem dúvidas. Eu vejo aqui que no chat e no grupo não tem nenhuma pergunta, talvez as pessoas se inibam um pouquinho pelo fato de estarem longe. Aqui é mais bacana, tá? Uma ideia que a gente tem, e aí eu vou aos pouquinhos estimulando as pessoas, é também fazer uma revisão de artigo a cada mês para lançar no grupo de WhatsApp. Talvez eu comece eu como pioneiro, mas aí eu vou convidar pessoas a cada mês para selecionarem um artigo interessante que tenha sido em literatura sobre a área que tiverem interesse, odontologia, fonoaudiologia, neurologia, insônia, distúrbio respiratório de sono, e a gente coloca uma revisão rápida, estruturada, para que as pessoas tenham acesso às informações sem precisar ler um artigo inteiro, né? Isso já existe em outras sociedades, talvez seja bacana a gente tentar fazer isso no nosso grupo. Lembrar a todos que agora a gente tem um Instagram, né? Eu abri semana passada um Instagram, @Liga Carioca do Sono. Não tem muita coisa publicada ainda, mas aos pouquinhos a gente vai publicando das reuniões, dos artigos, enfim. E tentar também mais uma rede social para a gente se unir aqui no Rio de Janeiro.
A gente vai, ainda está um pouco longe, mas em novembro vai ter o Congresso Brasileiro de Sono, dia 30 de novembro, vai ser em Goiânia esse ano. As pessoas que tiverem interesse já comecem a se programar. Né? E por último, mas não menos importante, eu queria novamente agradecer ao Oxigenar pelo apoio que estão dando, especialmente ao Ivan, né, ao Diogo, que está sempre aqui também organizando com a gente. Convidar vocês a reproduzir o vídeo institucional para que as pessoas conheçam melhor a Oxigenar. E também convidar a todos para depois daqui acabando ter um coquetel ali oferecido para a gente confraternizar e conversar um pouquinho. Tá bom? Obrigado mais uma vez a todos. Diogo, é contigo. Olá, meu nome é Diogo, sou colaborador da Oxigenar e vou apresentar para vocês. Olá, meu nome é Diogo, sou colaborador da Oxigenar e vou apresentar para vocês a história da empresa que há mais de uma década contribui para a qualidade de vida de muitas pessoas. A Oxigenar foi fundada no ano de 2007, no município de Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro, pelo fisioterapeuta Ivan Machado. A empresa oferece soluções tecnológicas aplicadas à saúde, com equipamentos para terapia do sono, oxigenoterapia, ventilação mecânica, terapia de alto fluxo e monitorização. Entendendo a importância do atendimento de excelência ser primordial, Ivan reuniu e desenvolveu uma equipe qualificada para promover um atendimento singular aos pacientes. Esse atendimento personalizado, profissional e instrutivo demonstra o respeito que a Oxigenar tem com os seus pacientes e com os profissionais indicadores, fazendo com que esse seja o grande diferencial. A Oxigenar possui, além da matriz em Volta Redonda, outras unidades de atendimento no estado do Rio de Janeiro. Estrategicamente localizadas, foram projetadas seguindo as normas regulamentadoras para atender os clientes e proporcionar a eles identificação, credibilidade e reconhecimento pelos serviços prestados. Preocupada com pós-venda, a Oxigenar construiu uma unidade dedicada à assistência técnica, para efetuar um atendimento completo, facilitando o suporte ao consumidor. E além das unidades de atendimento, a Oxigenar oferece o atendimento a domicílio, que proporciona maior agilidade, comodidade e conforto aos pacientes. Com profissionalismo e empatia, a equipe Oxigenar continua trabalhando para levar qualidade de vida aos que mais precisam. Oxigenar. A nossa missão é cuidar de você. Olá, meu nome é Diogo, sou colaborador da Oxigenar e vou apresentar para vocês a história da empresa que há mais de uma década contribui para a qualidade de vida de muitas pessoas. A Oxigenar foi fundada no ano de 2007, no município de Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro, pelo fisioterapeuta Ivan Machado. A empresa oferece soluções tecnológicas aplicadas à saúde, com equipamentos para terapia do sono, oxigenoterapia, ventilação mecânica, terapia de alto fluxo e monitorização. Entendendo a importância do atendimento de excelência ser primordial, Ivan reuniu e desenvolveu uma equipe qualificada para promover um atendimento singular aos pacientes. Esse atendimento personalizado, profissional e instrutivo demonstra o respeito que a Oxigenar tem com os seus pacientes e com os profissionais indicadores, fazendo com que esse seja o grande diferencial. A Oxigenar possui, além da matriz em Volta Redonda, outras unidades de atendimento no estado do Rio de Janeiro. Estrategicamente localizadas, foram projetadas seguindo as normas regulamentadoras para atender os clientes e proporcionar a eles identificação, credibilidade e reconhecimento pelos serviços prestados.
Preocupada com pós-venda, a Oxigenar construiu uma unidade dedicada à assistência técnica, para efetuar um atendimento completo, facilitando o suporte ao consumidor. E além das unidades de atendimento, a Oxigenar oferece o atendimento a domicílio, que proporciona maior agilidade, comodidade e conforto aos pacientes. Com profissionalismo e empatia, a equipe Oxigenar continua trabalhando para levar qualidade de vida aos que mais precisam. Oxigenar, a nossa missão é cuidar de você.